A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos começando a ler o livro de Oséias, capítulo 1. E Oséias é um dos profetas menores, considerado profetas menores nas Escrituras. Por que esse nome? Porque são profetas que escrevem. Havia muitos profetas em Israel em que eles traziam a profecia de Deus. Quer dizer, a profecia é a palavra da parte de Deus para o povo. Mas eles faziam de maneira oral a palavras que foram lançadas, que Deus não quis que fossem escritas. Foram profetas que manifestaram muitas palavras de maneira oral. Mas há outros que escreveram. E nós passamos por esses livros, né? Isaías, Jeremias, Daniel, e eles escreveram com uma boa extensão. Eles são considerados profetas maiores, não porque eles são melhores do que os outros, mas porque eles escreveram mais textos proféticos. E aqui o primeiro dos profetas menores, ele é conhecido como o profeta do amor. Por quê? Porque o ministério de Oséias manifesta muita graça, muito favor de Deus. E eu vou dizer por quê. A primeira palavra de direção no capítulo 1 de Deus para ele foi: Oséias, vai e casa com uma mulher de prostituição. Quer dizer, não casa com uma mulher de uma família correta, né, organizada, onde se tem pai e a mãe. Não, casa com uma que foi filho talvez de uma rejeição. Ela é filha de prostituição. Casa com ela e tem filhos também do mesmo nível. Você já imaginou? O profeta é chamado não só para falar a respeito da infidelidade de Israel. Oséias é um profeta ainda na época que ainda não os assírios e os babilônicos ainda não tinham conquistado Israel. E ele profetiza ali no Reino do Norte. É importante a gente saber que isso acontece num tempo de grande crescimento econômico, riqueza. Não existia falta de nada ali em Israel, mas havia um declínio espiritual. Você já percebeu que muitas vezes, quanto maior o tempo de prosperidade, mais as pessoas se afastam de Deus? E essa é a palavra de Oséias. Houve tanta riqueza em Israel, que as pessoas começaram a se desviar do relacionamento com Deus. Então, Oséias, ele vai tratar da infidelidade de Israel para com o Senhor. Por isso que o Senhor diz para ele casar com a prostituta e ter filhos. Interessante que 2 dos seus filhos, são 3 que ele tem. O primeiro dá um nome de juízo, de como ele julgaria a Israel, mas os outros 2, o nome de uma delas, da filha, é desfavorecido, quer dizer, sem o favor de Deus. E a outra, o outro que nasce tem o nome de não meu povo, quer dizer, você não é meu povo. Assim, por que Deus colocou esses nomes e fez com que Oséias tivesse um casamento assim, fosse nessa direção? Porque ele queria falar a respeito do seu grande amor. De como Oséias, e você vai perceber isso ao longo da história, ele mantém a fidelidade à esposa, mesmo quando a esposa o trai, mesmo quando ele tem esses filhos que não expressavam a sua paternidade, mesmo assim ele manteve o seu amor. Então a história, a profecia de Oséias fala desse amor de Deus tão grande que vai na nossa direção e não cessa nunca. E mesmo quando a gente está rejeitando e recalcitrando contra ele, virando as costas para ele, e ele está insistindo, dizendo que nos ama, que nos quer, que nos deseja, e você vai olhar na história de que a esposa vai sair de casa e ele vai atrás da esposa e traz ela de volta para casa. E essa é a dinâmica de Deus. Infelizmente, com muitas pessoas que o rejeitam, e Deus está dizendo com todas as palavras. Por isso que nós declaramos que o Oséias é o profeta da graça, um dos primeiros profetas ali no Velho Testamento. É um profeta cheio de graça, que ele está demonstrando esse grande amor de Deus que nunca cessa, mesmo quando a gente demonstra infidelidade, mesmo quando a gente vira as costas, mesmo quando a gente não corresponde, ele não desiste de nós. A gente sabe que Israel, em determinado momento, por não ouvir a Deus, cai e é dominado e subjugado. Mas o amor de Deus nunca cessa. Deus não quer que nada de mal aconteça conosco. E ele continua a demonstrar o seu amor dia após dia,
sem cessar a nossa direção. E eu quero que você saiba que Deus ama você, mesmo com todos os seus erros. Deus ama você e Ele quer tirar você dessa situação e te dar um coração fiel, como o seu Filho Jesus tem e demonstrou. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.